27, né? 27 de maio. Temos aí, como eu disse, mais 2 ou 3 aulas depois dessa aqui. E o assunto dessa, então, é combinação de negócio, né? Vou dividir a tela hoje de uma forma diferente, porque eu não fiz slides. Eu fiz aqui um texto, né? Que eu postei lá para vocês no AVA. E aí, para a gente ser mais objetivo, mais rápido, que eu pretendo que seja mesmo, eu vou estar falando com vocês alguns conceitos bastante importantes, bastante atuais, né? Na verdade, vamos dizer assim, na verdade, isso começou depois de 2008, esse tipo de tratamento contábil de quando uma empresa passa a ser controladora de outra, passa a comprar outra. Depois que a Lei 6.404 fez, né, que a Lei da Sociedade Anônima fez a convergência com as normas internacionais de contabilidade, esses conceitos de valor justo, goodwill, né, passaram a ser incorporados na nossa metodologia contábil, e essas palavras passaram a fazer parte do vocabulário da contabilidade. Valor justo, existem diversos artigos que tratam sobre o que é valor justo de um ativo, o que é valor justo de um passivo, e, na verdade, a forma e a metodologia de encontrar esse valor justo é assunto para a academia e desenvolvimento de estudos, trabalhos, artigos, enfim, né? A contabilidade, ela se preocupa muito em apresentar o real valor dos bens patrimoniais, o real valor das coisas, né? Não adianta a contabilidade fazer todo bonitinho e mostrar um patrimônio que está apresentando bens que estão superavaliados, mostrando um ativo que a empresa não tem, na verdade. Ou, por outro lado, mostrando ativos que estão subavaliados, ou seja, valores que a empresa tem de riqueza e não são apresentadas para os usuários. Então, a informação contábil, além dela obedecer regras objetivas, ela tem que encontrar também a subjetividade da avaliação de itens patrimoniais. Por que subjetiva? Porque o valor é uma coisa subjetiva. Para uma coisa vale muito, para outro não vale nada, né? Então, a nossa ciência é uma ciência que trabalha também com fatores subjetivos, fatores que não são determinados por 2 mais 2. E aí, aqui, nós vamos estar começando a entender um pouco o que é esse tal de valor justo, mas mais para frente nas outras aulas nós vamos falar mais disso, mas pode ter certeza que é um assunto de alta relevância na contabilidade hoje, qual é o valor real dos itens patrimoniais. Isso sempre foi importante, mas a partir do momento em que algumas empresas, grandes empresas, apresentavam demonstrações financeiras e aí quebraram, porque tinham informações contábeis mostrando valor de investimentos, valor de participações societárias muito acima do que realmente valiam, e as pessoas compravam ações dessas empresas acreditando que essas empresas estavam ricas. Isso foi na década aí de 2000, 1990, 2000, né? Então, houve uma preocupação muito grande dos estudiosos da contabilidade, das empresas de auditoria, em procurar encontrar formas de que a contabilidade pudesse apresentar o que é realmente o valor real dos itens patrimoniais. Aí entrou esse conceito de valor justo, nós vamos falar, mas aqui, no caso, especificamente para uma situação de combinação de negócios, né? Então, e a combinação de negócios é a operação por meio do qual um adquirente, uma empresa, obtém o controle de uma outra empresa, ou de mais de uma empresa, ou de um negócio, ou de mais de um negócio. Não importa muito como é que foi a forma jurídica, mas se existe uma empresa que tem interesse numa outra e compra outra empresa, é o exemplo mais clássico, né? Compra todas as ações da outra empresa, ela passa a ser dona da outra empresa. Então, a combinação de negócio, o conceito que está lá na norma de contabilidade é mais abrangente, né? Operação por meio do qual o adquirente obtém controle de um ou mais negócios, dependendo da forma jurídica.
fusão, cisão, incorporação, enfim. Aí vem lá outras definições do que é, isso tudo vem lá da norma contábil lá saúde, norma de combinação de negócio. Ó, o que é o negócio? É um conjunto integrado de atividades e ativos conduzidos e gerenciados com o objetivo de fornecer bens ou serviços a clientes, gerando receita de investimento, como dividendos ou juros, ou gerando outras receitas de atividades comuns. Então, na verdade, traduzindo negócio, porque o negócio pode ser uma joint venture, vocês já estudaram, o negócio pode ser um consórcio de empresa, o negócio pode ser uma própria empresa, pode ser uma sociedade em conta participação, pode ser um pedaço da empresa, né? Mas o negócio é um conjunto de atividades que vai render receitas para aquela própria atividade e vai gerar dividendos ou juros para quem investiu na empresa, tá certo? Para quem investiu no negócio. Então, porque a contabilidade não é feita só para empresas, né? A contabilidade é feita para entidade, que é um conjunto de patrimônios. Antigamente chamava de hacienda. É um conjunto de bens patrimoniais que trabalham e operam para produzir riqueza, produzir bem-estar, para produzir alguma coisa que é útil para a sociedade e para os investidores. Certo? Então, por isso que não é simples falar, a combinação de negócio é quando uma empresa compra outra. Aí negócio, o negócio é uma empresa. Não, é porque o negócio é mais do que uma empresa. O mundo mudou muito, o negócio é mais do que uma empresa. Aí vai alguns conceitos mais simples. Proprietário é o detentor da participação da societária de uma empresa. Adquirida é o negócio cujo controle foi comprado, né, pelo adquirente. Adquirente é quem compra a empresa, né? São conceitos mais simples, mas estão lá. Aí outros que são mais inteligentes, vamos dizer assim, ou são mais que vão mais no nosso contexto, tá? Valor patrimonial, nós já falamos. Valor patrimonial é o percentual de participação adquirido por quem? Pelo adquirente, né? Multiplicado pelo valor do patrimônio líquido da empresa adquirida. Estou escrevendo empresa aqui para simplificar, do negócio adquirido, né? Então, se o patrimônio líquido, né, do negócio da empresa é 100 e eu comprei 40%, né? Então, o valor patrimonial do investimento vai ser quanto? 40, né? 40. Perfeito? Então, esse é o valor patrimonial. A gente já trabalhou com isso. Se o PL de uma empresa é 100 e o adquirente adquiriu 100%, o valor patrimonial do investimento é 100. É o total do patrimônio líquido que ele adquiriu. Perfeito? Beleza? Né? Aí entra essa questão. Valor justo é o valor da empresa adquirida ou reavaliada por especialistas. Tá certo? Vamos esclarecer. Uma empresa tem um balanço patrimonial. Esse balanço mostra o valor dos ativos e o valor dos passivos. A regra contábil, a norma contábil, né? Ela determina algum regramento, né? As normas contábeis determinam regras para que os valores dos ativos e passivos sejam apresentados nas demonstrações contábeis. Então, o caixa, o banco, é o valor do banco. É o valor que está lá no dinheiro. O valor que está no caixa. Já o valor daí para baixo começa a ter algumas questões. Por exemplo, você tem o valor dos investimentos, eles têm que ser apresentados pelos ganhos que eles têm pro rata. Então, né, você sabe, então, se eu fiz uma aplicação financeira de 100 mil reais, ela rende 10, olha só, vou colocar um número que não existe mais, mas existiu, 10% ao ano.
Eu tenho um ano que está aplicado esses 100 mil reais lá. Quanto que eu tenho que apresentar lá na contabilidade na data do balanço, 31 de dezembro desse investimento? 110 mil reais, tá certo? Tudo bem. Então, a contabilidade tem regras. O estoque não pode estar maior que o valor do mercado, os bens do imobilizados têm que estar pelo valor, aí que entra o negócio. O bem do imobilizado ele tem que ser pelo valor de aquisição, né? Menos a depreciação pelo tempo de uso ou por outro critério que você use lá na contabilidade. Mas o bem patrimonial ele está avaliado pelo valor de custo de entrada, de valor da compra, menos a depreciação, tá certo? Os passivos. O passivo está avaliado lá pelo valor que a empresa tem efetivamente que pagar, né? Conforme os contratos que ela estabeleceu com terceiros e apropriado dos encargos que, porventura, sejam devidos sobre aquela dívida que ela tem. Então, tem que pagar um banco, né? No exemplo lá, tem que pagar o banco, 100 mil reais, está lá no passivo, foi o valor que contratou. É 10% ao ano, tem 6 meses. Quanto que vai estar esse passivo lá pelo regime de competência? Em 31 de dezembro, se tem 6 meses, aquela dívida de 100 mil a 10% ao ano, vai estar lá por 105 mil em 31 de dezembro. Então, essas são regras contábeis né, que a gente tem que seguir para apresentar na contabilidade o valor dos ativos e passivos. Só que tem situação, por exemplo, que aquele bem de imobilizado que foi comprado lá por um valor e está depreciado, vamos dizer, um carro, o carro comprou por, usar o mesmo 100 mil, comprou por 100 mil, já tem 2 anos de uso. Eu trabalho com a depreciação da legislação fiscal, 10%, então, 20% ao ano. Em 5 anos acaba um carro. Tem 2 anos, então comprei um carro por 100 mil, 20% eu já depreciei no primeiro ano, 20% no segundo ano, está lá aquele carro por 100 mil, né? 31 de dezembro. 31 de dezembro do segundo ano que eu adquiri o carro, está lá o valor da aquisição, valor da aquisição, 100 mil, não é isso? E o valor da depreciação, né, menos a depreciação, em 2 anos deu quanto? 40 mil. Então, o valor desse carro lá na contabilidade está por 60 mil, tá certo? E a minha regra de contabilidade é essa. O que acontece? Esse carro pode ser que, depois de 2 anos, eu venda ele bem mais caro. Às vezes, eu vendo ele por 70, por 80 mil, tá certo? Então, eu não posso reavaliar o carro na contabilidade. Isso acontece, é muito claro, fácil de você ver, uma empresa que comprou um imóvel há 5, 10 anos atrás, né? 20 anos atrás, o preço do imóvel que está registrado na contabilidade, porque imóvel não tem depreciação, mas não tem também correção monetária. Então, está lá pelo preço que a empresa pagou há 20 anos atrás. Se a empresa hoje for no mercado vender esse imóvel, hoje não sei com esse coronavírus aí, mas se ela for vender esse imóvel numa situação normal, ela vai conseguir um valor muito superior àquele valor que está lá na contabilidade. Tá certo? Então, isso é chamado de valor justo. O que é esse valor justo? É o valor, né, de todos os bens da empresa reavaliados na prática, vamos colocar assim, por especialistas, não é certo? E que vão determinar realmente qual é o valor do patrimônio daquela empresa. Então, se os bens estão lá comprados há 20 anos e estão num valor pequeno, aquele imóvel foi comprado por 50 mil reais, agora já vale 1 milhão. Então, na verdade, os bens imóveis daquela empresa não valem 50 mil, valem 1 milhão de reais. Esse carro, que está na contabilidade por 60 mil, ele vale 80 mil. Então, os especialistas vão dizer qual é o valor justo daquela empresa com base na reavaliação de todos os bens dela, né, em um determinado momento. Na norma de contabilidade, no CPC, na norma contábil, fala que o valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo, né, numa transação em determinada data. Então, eu vou vender o valor de mercado, né, ou que eu vou pagar para a transferência de um ativo. Na verdade, é o que eu vou pagar por um passivo. Desculpa. Essa dívida, por exemplo, que eu tenho com o banco, 105 mil reais lá em 31 de dezembro. Numa situação
eu possa ter uma oportunidade de negociar com o banco e chegar lá para o banco e falar assim, olha, eu não tenho 105 mil reais, mas eu tenho 102 mil reais para te pagar. Será que o banco aceita? Se o banco aceitar, é o valor justo dessa dívida. É o valor que o banco vai aceitar para receber um passivo que eu tenho com ele. Tá certo? Eu vou, às vezes, quando eu transfiro uma empresa, eu transfiro uma dívida. Então, eu não vou transferir essa dívida com o banco por 105 mil reais, porque quem vai receber a empresa, quem vai comprar a empresa, não vai pagar ao banco 105 mil, porque ele vai conseguir aquele desconto de 2, 3 mil reais. Então, aquela dívida, na verdade, que eu estou transferindo para quem está comprando a empresa, não é de 105 mil, é de 102 mil, 103 mil. Então, isso que é o valor justo, é avaliar os ativos e os passivos pelos valores que eles seriam, os ativos, no caso, seriam os valores que realmente eles seriam negociados numa situação onde houvesse uma tranquilidade, nenhum está com pressa de vender, nenhum outro tem força para comprar, né? E o passivo poderia ser pago ou transferido numa situação também de negociação sem pressão por parte de ninguém, tá certo? Então, são conceitos que talvez, como exemplo que eu vou dar aqui, a gente consiga alavancar mais o entendimento. Mas é por aí. Um outro conceito. Professor? Oi, pois não? Eu fiquei em dúvida no registro, por exemplo, de investimento. Quando você investe, por exemplo, aí tem, por exemplo, investiu, aí você ganhou 10 reais. Era 100, você ganhou 10. Esses 10 reais, você quer dizer que a empresa não registra no balanço? Não registra. Eu estou falando assim, o investimento que eu estou falando aqui é um investimento, por exemplo, uma aplicação financeira. Uma aplicação financeira. O que eu estou dizendo é o seguinte, a contabilidade tem regras para você, né, para você apresentar os itens patrimoniais no balanço, certo? Essas regras são algumas muito específicas para determinados itens de patrimônio, né? Mas uma é muito clara, que é o regime de competência. O regime de competência, né? O regime de competência. O regime de competência diz que eu tenho que reconhecer as receitas e as despesas no momento em que elas ocorrem. Então, esse é um exemplo simples. Competência, aqui tem um T. Bom, você faz uma aplicação de 100 mil reais, 1º de janeiro, rende 10% ao ano. Em 31 de dezembro, qual o valor que vai estar apresentado na contabilidade, mesmo que você não tenha resgatado? Claro, se você resgatou, não vai ter nada de aplicação. Você aplicou 100 mil reais em 1º de janeiro. 31 de dezembro, passou um ano, se o rendimento é 10% ao ano, você tem que fazer o quê? Você tem que contabilizar o ganho que você teve. Então, você vai debitar lá aplicação financeira, né? Quanto? Os 10 mil e creditar receita financeira, os 10 mil. Né? Então, o seu investimento que estava 100 no começo do ano, no final do ano, ele vai estar por 110 mil. Isso é uma regra contábil que determina que o valor dos juros tem que ser apropriado pro rata e o valor do investimento em aplicação financeira deve apresentar o valor de entrada, que é o valor de custo, mais os ganhos que você teve. Ou as perdas, né? Porque, como a gente viu, né, se for uma aplicação em bolsa de valores, se você está perdendo, você deve apresentar a provisão de perda. No caso, se for ganho, não. Mas, nesse caso de aplicação financeira de renda fixa, onde você tem, é só você ligar para o banco e falar, oh, resgata esse trem para mim, o banco vai te pagar 110 mil, você tem que contabilizar. Compreendeu? Sim, é porque na aula passada o senhor havia dito que se for algo muito volátil, aí se for ativo, eu não registro, se for passivo, eu registro. No caso, a gente estava falando de investimento e participação societária. Participação societária é diferente. Participação societária, próxima aula a gente vai voltar nesse assunto, mas assim, de uma forma mais abrangente, porque a gente estava falando só em participação societária. A participação societária, você tem um método de avaliação pelo custo,
e você tem um método de avaliação pela equivalência patrimonial, certo? Foi o objeto das nossas primeiras aulas aí de contabilidade avançada. Se você faz uma aplicação, um investimento na Bolsa de Valores com fins especulativos, tá certo? Você tem uma coisa que chama, antigamente chamava princípio da prudência. Na contabilidade, é um princípio da prudência. Você deve, a gente falava assim, não fala mais assim, mas era assim, você deve registrar o ativo pelo menor valor possível e o passivo pelo maior valor, tá certo? No método de isso aqui não é mais assim. Agora você tem uma questão que é o da integridade, da objetividade. Você tem os princípios lá da agora são outras formas de dizer a coisa, mas a coisa está relacionada à prudência. O que eu disse é o seguinte: quando você faz a avaliação pelo método de custo, você compra ações numa empresa, por exemplo, em bolsa de valores, tá certo? Você vai lá na bolsa e investe lá 100 mil reais. 100 mil reais. Você investe 100 mil reais. Beleza. Chega em 31 de dezembro, essas ações estão lá por 120 mil reais. O que eu estou dizendo assim, quando você faz pelo método de custo, esse ganho de 20 mil reais, você não contabiliza. Você não registra isso em receita. Tá certo? Por quê? É a palavra seria mais ou menos essa mesmo. É um ganho volátil. Todo mundo que aplicou na Bolsa o ano passado ganhou em torno de 40%, 50%, que foi a valorização média da Bolsa. Em 31 de março desse ano, já tinha perdido 50%. Entendeu? Então, esses ganhos especulativos, eles não são uma verdade em si. Tá certo? Então, o que acontece? Existe uma forma que nós vamos fazer, nós vamos tratar na próxima aula, que é uma questão de avaliação a valor justo também. Nós estamos começando a entrar nesse assunto aqui. Tá certo? Você, em algumas situações, esse ganho, no caso aqui de 20, poderia ser até contabilizado, mas não como receita. É como receita abrangente. Naquele grupo que depois vai para o ativo, para o patrimônio líquido, em ajuste de avaliação patrimonial, que nós falamos na outra aula. Você estava na outra aula? Você estava? Tava. É porque eu estava confundindo a aula passada com a de hoje. Não. Essa aula de hoje ela vai falar de combinação de negócio. A outra a gente falou, se uma empresa compra ações para especular, compra ações sem controlar, compra ações como coligada, ou ela ela já tem ações e vai valorar quanto é que vale minha participação na empresa. Então, a gente tem métodos de avaliação do investimento, né? que eu tenho em empresas, que é o MEP, método de avaliação patrimonial, método de custo. Tá certo? Então, esses métodos de custo e método de avaliação patrimonial foram objeto das nossas outras aulas. Essa aula, nós vamos falar assim, aí quando uma empresa compra outra, como é que eu contabilizo? Tá certo? Uma empresa está comprando a outra, como é que eu contabilizo? Aí eu estou explicando que combinação de negócio é esse, você compra uma empresa, compra uma outra empresa. Isso é uma combinação de negócio. Pode não comprar a totalidade da empresa, mas compra a maior parte das ações da empresa, das cotas da empresa, e passa a ser o controlador. Isso é uma combinação de negócio. Tá certo? Numa combinação de negócio, a gente tem que entender o que é valor patrimonial, que é a mesma coisa que a gente estudou lá com o método de equivalência patrimonial, que é o valor da participação da empresa, né, no patrimônio líquido, da outra lá que ela comprou. Se ela em patrimônio líquido é 100, se ela comprou 40%, então o valor patrimonial do investimento é 40. Né? 40% de 100 reais é 40 reais. Então, esse é um conceito que nós vamos ter que utilizar na hora de fazer a contabilização da combinação de negócio. O outro conceito que a gente tem que entender para fazer a contabilização
da compra de uma empresa é valor justo. O valor justo é o valor que é real para um ativo ou para um passivo que a empresa tem. Por quê? Quando a empresa contabiliza, por exemplo, um imóvel, como eu disse, ela não pode corrigir o valor do imóvel. Fica lá o resto da vida na contabilidade o valor que ela comprou o imóvel. Esse não é o valor justo do imóvel. O valor justo do imóvel é o valor que ele seria negociado hoje no mercado, vamos dizer assim. Tá certo? Tem mais um conceito que a gente precisa de tratar, que é o ágio por expectativa de rentabilidade futura. Vocês vão entender rapidamente aqui quando a gente mostrar o exemplo da contabilização. Mas olha só, primeiro eu preciso falar com você do conceito. Goodwill. Se eu compro uma empresa por 100 mil reais, tá certo? Às vezes o valor patrimonial dela é 40 mil reais, tá certo? Que é o valor do patrimônio líquido. Só que eu pago, às vezes, esse valor patrimonial dela, por exemplo, então foi 40 mil reais. Só que eu paguei 100 mil. Por que eu paguei 100? Porque ou ela vale mais, né? Porque o bem dela foi reavaliado, ela tem um imóvel lá, então, na verdade, isso aqui é o valor do patrimônio líquido, mas se eu fosse reavaliar o imóvel, ela valeria 60, por exemplo. Aí eu pagaria 60, mas só que eu não vou pagar 60, eu vou pagar 100. Por quê? Eu estou pagando porque eu espero ganhar muito dinheiro com essa empresa na frente. Tá certo? Então, eu pago mais do que ela vale hoje, mesmo contando todos os bens reavaliados, porque eu espero um ganho maior no futuro. E vou para o último conceito aqui, tem mais para baixo, mas vamos voltar deles depois, se for o caso, para falar em ágio por reavaliação. Ágio por reavaliação é exatamente isso. O valor patrimonial é 40, tá certo? O valor do patrimônio líquido lá, o valor patrimonial, o patrimônio líquido é 40. Se eu reavaliar tudo, fica valendo 60. Então, essa diferença de 40 para 20, de 60 para 40, é o 20, é o que eu paguei a mais porque a empresa vale mais do que está no patrimônio líquido dela. Eu ajo por reavaliação. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de 10 minutos, vocês vão entender melhor. De um pouquinho de paciência para vocês aí estarem compreendendo melhor a partir dessa tela aqui que eu preparei com um resumo. Vamos lá. Olha só. Mas qualquer dúvida, vocês podem interromper, beleza? Estão vendo uma planilha do Excel aqui? Né? Beleza? Então tá bom. Olha só. Tem 3 balanços aqui. Esse aqui, por enquanto, você não esquece dele. Vamos ver esses 2 aqui. Ó. Essa companhia investidora é uma empresa que tem aqui um dinheiro no banco de 100 mil reais. Tá? É o total do ativo que ela tem, 100 mil reais. E foi composto aqui, patrimônio líquido, uma reserva, empréstimo, tal, passivo está aqui, 100 mil reais. E essa empresa, que eu estou chamando de empresa investidora, está interessada em comprar essa companhia comprada. Essa empresa quer comprar essa aqui. Né? Então, olha só, quanto que é o patrimônio líquido dessa empresa na data que quer fazer o negócio, que é 31 de não sei quanto, de 01? Na data que essa empresa quer comprar essa aqui, o patrimônio líquido dela é 10 mil reais. Certo? Então, se isso aqui é capital mais reservas, imagina que o capital dessa empresa possa ser 9 mil reais e as reservas 1.000 reais. Né? Se aqui fosse só capital, ela não tivesse nem reservas, né? Ela teria aqui um capital social de 10 mil. Então, seria talvez razoável eu esperar que se essa empresa pagasse 10 mil reais para o dono, né? Porque esses 10 mil reais aqui é do João. O João que é o dono dessa empresa. Se essa empresa aqui chegar para o João e oferecer para ele 10 mil reais, provavelmente ele não vai aceitar, não. Mas vamos dizer que ele ofereça 11 mil reais. Ah, não, 11 mil reais, tudo bem, pode levar. Então, é o que essa empresa vale em termos do capital nominal dela, 10 mil. Então, se você imaginar que o João colocou 10 mil reais nessa empresa, se ele vender por 11, ele está ganhando 10%. Não está bom, né? Mas as coisas não são assim. O João, que é o dono dessa companhia aqui, ele sabe que essa empresa vale muito mais. E esse cara aqui vai negociar com o João para comprar essa empresa aqui por um valor que o João aceite, porque ele tem interesse em comprar. Então, ele vai oferecer para o João
30 mil, 40 mil, 50 mil, o João não aceita. Ele vai oferecer 80 mil, o João não aceita. O João pede 150 mil, ele fala assim, o máximo que eu tenho de dinheiro é 100 mil reais, eu não tenho mais para te dar, eu só tenho 100 mil reais. Então, o que o dono dessa empresa aqui, vamos dizer que seja o Roberto, diz, ó, eu vou comprar, eu vou fazer um investimento, então, né? Investimento, pagando ao João, pagando pelo capital social total da companhia comprada, quanto? O que ele tem de dinheiro, 100 mil. É o que ele tem, ele não tem mais, tá certo? Ele só pode pagar isso, que ele não tem mais dinheiro, ele vai pagar os 100 mil reais. Concorda que ele não tem mais? Ele não tem mais, ele só tem 100 mil lá, que é o dinheiro que está na empresa, 100 mil. Então, essa empresa aqui vai comprar pelo que ele tem. Aí, evidentemente, que você sabe que o lançamento contábil é o quê? Crédito de banco, né? Débito de investimento. Né? Então, o dinheiro dessa companhia investidora aqui sai aqui do ativo, né? Zera aqui o ativo e vem aqui para o investimento. Beleza? Se tiver alguma dúvida, tudo bem, então está aqui. Aí, o que acontece? O contador da empresa investidora, ele sabe o seguinte, olha, as coisas não são assim. O cara não pagou 100 mil reais por 10 mil reais, né? Só se ele for louco. Por que ele pagou 100 mil reais por 10 mil reais? Porque ele contratou técnicos, ele ou não precisou de contratar técnicos, mas ele sabe que a companhia comprada tem um patrimônio que é um caixa de 10 mil, imóveis que estão lá na contabilidade por 20 mil, mas esse imóvel aqui foi comprado há 300 anos atrás. Esse valor aqui é o valor original, o valor de entrada, o valor de custo do imóvel, o valor registro pelo valor original. Primeira regra, a gente contabiliza pelo valor original. Está aqui, ó, registro pelo valor original, 100 mil reais, tá certo? É o valor que entrou aqui na contabilidade, eu debito logo investimento lá, 100 mil reais. E esse imóvel também, quando ele foi comprado há 10 anos atrás, ele entrou lá por 20 mil reais. Esse fornecedor foi a dívida que a companhia fez por uma compra qualquer lá tempos atrás. E o capital foi quanto o sócio colocou. Né? Talvez esse imóvel aqui tenha sido comprado com esse dinheiro, não sei, mas tem aqui uma dívida com o fornecedor, né? De 20 mil reais. Beleza. Então, o que acontece? O Roberto, sou eu aqui, né? O Roberto vai fazer o quê? O Roberto vai fazer o quê? Manda fazer uma reavaliação da empresa, da companhia comprada. Ele vai fazer uma reavaliação da companhia comprada de todos os itens patrimoniais da companhia comprada. Itens de ativo e passivo. E essa reavaliação vai ser feita pelo valor justo. O que significa isso? Olha só, vamos fazer a reavaliação. Eu sou o técnico contratado, eu sou o contador, uma equipe, fui um auditor, que vai fazer o valuation dessa empresa. Eu fui contratado e eu vou fazer, então, a reavaliação dos itens patrimoniais dessa empresa. Então, poucos é fácil. Eu chego lá, bom, bancos. Eu vou lá e vejo que o extrato bancário do cara, realmente, banco só tem 10 mil reais, não tem o que eu fazer. Né? É o que vale. Fornecedores. Olha só, fornecedores. Esse fornecedor, tem 20 anos que esse fornecedor está querendo receber e não recebe. Olha a briga, confusão. Tem 20 anos que está lá, uma briga, já está para a justiça. Aí, esse meu contratado, né, ou eu mesmo, fui lá e falei com o fornecedor, olha só, eu estou comprando a empresa, tá certo? E eu vou te pagar o seu crédito. Você aceita por esse crédito 15 mil reais em vez de 20 mil? O cara fala, aceito, se você me pagar agora, à vista, cash. Então, esse 15 mil reais passa a ser o valor justo da dívida da empresa para com o fornecedor. Né? Então, eu vou lá montar o meu balanço reavaliado, eu vou modificar o valor do fornecedor. Eu vou colocar o valor do fornecedor que ele aceita receber, que é o valor justo. Tá certo? Reavaliado, então, pelo valor justo. Pelo valor justo. O valor justo, aquele valor que eu aceito receber
ou que eu consigo vender pelos os meus ativos. Então, eu reavaliei. E o imóvel? Bom, o imóvel, esse cara aqui, um dos grandes interesses que ele tinha nessa compra, imagino eu, que fosse o imóvel, porque ele sabe perfeitamente que esse imóvel não vale 20 mil reais ou 20 milhões de reais. Esse imóvel hoje no mercado, vamos hipoteticamente dizer que ele vale quanto? Vamos dizer que ele vale aqui, vamos pensar, 60 mil reais, 65 mil reais, 60 mil, vamos lá, 60 mil reais. Esse imóvel vale 60 mil reais. Ele não está mais por 20 mil, ele está por 60 mil, tá certo? Ele está por 60 mil reais. Então, esse imóvel que está na contabilidade por 20, o valor justo dele é 60. O que aconteceu? O ativo não tem mais o que fazer. O passivo não tem mais o que fazer. O capital e a reserva é o que está lá. É o capital que o cara colocou. Como eu sugeri da outra vez, não tem nem reserva. É só o capital. É só o que veio lá do patrimônio líquido na integralização de capital. Só 10 mil reais. Bom, o balanço não fechou. Por que o balanço não fechou? Porque eu tenho aqui que contabilizar uma reavaliação. Na verdade, isso aqui, evidentemente, que não é uma contabilização. Esse é um balanço que é elaborado para fins de avaliação do investimento que essa empresa está fazendo nessa. Mas ele não vai haver um lançamento contábil dessa reavaliação na empresa comprada. É apenas eu vou ter que entender que porque essa empresa tinha um patrimônio líquido de 10 mil, mas com o valor justo dela, eu vou ter que colocar aqui mais no patrimônio líquido dela. Quanto aqui? Se ela está 25, né? Se está 25 aqui o total do passivo, que é o 10 mil mais os 15 mil, e o total do ativo é 10 mil, significa que então veio para o patrimônio líquido um ganho com essa reavaliação de 45 mil. Compreendeu? 45 mil foi o ganho de reavaliação. Que ganho foi esse? Foi 40 mil pela reavaliação do imóvel e 5 mil pela redução do passivo. Então, esse ganho pela reavaliação do imóvel, pela redução do passivo, é a reavaliação da empresa pelo valor justo dela, né? Então, aqui, eu tenho que o passivo, novamente, vai ser aqui fechado com o ativo, né? Pelo valor de 70 mil reais, que foi o valor do ativo que eu encontrei após a reavaliação do imóvel, e o passivo de 15 mil após a redução pelo valor que o credor lá aceita receber a dívida. Tá certo? Tudo bem. Então tá, reavaliou. Aí, a contabilidade que foi feita, que o contador fez aqui no primeiro momento, que foi a contabilização pelo valor, a contabilização pelo valor de entrada, pelo valor da compra, ela vai ter que ser desfeita. Como assim? O investimento total aqui no não circulante muda de 100 mil? Não, ele não vai mudar de 100 mil, ele só vai ser distribuído entre aquelas contas que eu te falei lá. Quais contas? Olha, primeiro eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que desfazer o lançamento que eu fiz, que é o quê? Debitar o investimento no valor de 100 mil. O meu investimento não é simples assim, 100 mil. Ele é um investimento que eu vou ter que esclarecer de onde que ele apareceu. Então, eu vou creditar investimento, tá? Qual o valor? Eu vou creditar o investimento, os 100 mil, porque o valor que eu fiz a contabilização foi 100 mil. Eu vou tirar esses 100 mil daqui, tá? Eu vou tirar esses 100 mil daqui. E o que eu vou fazer aparecer aqui? Eu vou aparecer esse distribuição desse investimento. Como é que ele foi distribuído? Ele foi distribuído da seguinte forma, olha, vou debitar. Ele não pode sumir da contabilidade, o balanço não vai fechar, tá certo? Eu tenho que colocar 100 mil aqui, então o balanço não vai fechar, eu tenho que colocar os 100 mil de novo no ativo. Mas primeiro eu estou tirando os 100 mil aqui do investimento, creditando ele, né? E onde que eu vou colocar como é que eu vou distribuir? Primeiro eu vou distribuir assim, ó, investimento, né? Valor patrimonial. Qual que é o valor patrimonial do investimento que eu fiz? O valor patrimonial é o valor que está no patrimônio líquido da empresa, não é desse balanço não, tá? Não é desse balanço não. Esse balanço aqui não é um balanço oficial, esse balanço aqui é só um balanço para eu
enxergar quanto que a empresa vale. Mas o balanço oficial é esse aqui, ó, esse aqui que é o balanço bonito da empresa que ela apresenta, publica, põe no livro diário, caramba. Então, esse aqui é o valor patrimonial. Quanto que vale o meu investimento em termos de participação percentual no patrimônio líquido? A minha participação percentual no patrimônio líquido é 100%. 100% de 10 mil, que é o valor do patrimônio líquido, é quanto? 10 mil. Está aqui o valor patrimonial, tá certo? Muito bem. Não fechou meu lançamento. Por quê? Eu tenho outra coisa que é o seguinte. Eu tenho um ágio por reavaliação. O que é um ágio por reavaliação? É quanto que eu paguei a mais nessa empresa, porque eu sei que pelo valor justo, pelo valor de mercado dos ativos, pelo valor que os credores receitam pagar, eu tenho um ganho. O ágio é aquilo que a gente paga mais. Né? Você já ouviu falar uma coisa, uma pessoa está vendendo uma coisa que está em falta no mercado, ela pede um ágio, ou seja, uma coisa vale 20, a pessoa pede 30, porque é o ágio. Não, você pode, o preço é 20, né? Ingresso de show, o show está esgotado. Aí você vai comprar um ingresso de um show, o ingresso do show é 150 conto, o cara quer 200, porque ele quer um ágio, ele quer mais do que vale realmente o valor do ingresso, porque ele quer ganhar em cima. Então, o ágio é o que a gente paga mais por alguma coisa que vale. O valor patrimonial é 10. O que o cara está pagando a mais pela empresa é o que essa empresa foi avaliada a mais do que o valor patrimonial. Quanto foi? R$45 mil. Ó. R$45 mil. R$45 mil é quanto essa empresa está avaliada a mais do que o patrimônio líquido dela. Quando você reavaliou, você encontrou 45 mil. Então, esses 45 mil reais aqui é o que essa empresa está pagando a mais do que o patrimônio líquido. Tá certo? Muito bem, mas ainda não fechou. Não fechou. Ah, não fechou? Não fechou. O que acontece? O que faltou aqui? Faltou o ágio por expectativa de ganho futuro. O que significa isso? Significa o seguinte, o sujeito aqui pagou 100 mil, que é o valor patrimonial, pagou 45, que é o valor da reavaliação, é o que ele ganhou, o que ele comprou. Mas, assim mesmo, a diferença de 55, que é 10 mais 45, né, para o que ele pagou, né, isso aqui é quanto? 10 mais 45, 55. Ele pagou 100, então quer dizer que ele pagou 45 mil ainda a mais, porque ele espera que no futuro ele recupere esse valor com os lucros que essa empresa vai ter. Ou talvez com os lucros que ele mesmo vai ter operando em conjunto com essa empresa que chama isso no mercado, chama sinergia. Tá certo? Então, isso aqui é a contabilização que vai lá para o balanço do sujeito, o balanço dessa empresa. Lá em investimentos, ele vai ter aqui valor patrimonial. Ele vai ter lá valor patrimonial do investimento. Quanto que é o valor patrimonial? É os 10 mil. Tá certo? Ele vai ter lá ágio por reavaliação. Reavaliação. Vou resumir aqui. Quanto foi? Vou colocar aqui em reais aqui, ó. Foi quanto? Foi 45 mil. E os outros 45 a gente chama de goodwill. Você pode colocar esse nome na contabilidade? Talvez possa, mas na contabilidade a gente coloca ágio por expectativa de ganho futuro, ou ágio por ganho futuro. De quanto? De mais 45 mil. Que vai totalizar quanto? Vai totalizar os menos 100 mil que antes estava na contabilidade, certo? Esse aqui, total do não circulante, e vai ser os 100 mil que fecha o balanço. Compreendeu? Então, essa é a forma obrigatória de se fazer a contabilização de uma compra de uma empresa
ou a compra do controle de uma empresa para outra. Essa é a regra contábil. Daqui derivam alguns outros conceitos que eu vou rapidamente explicar, porque eu vou te mostrar aqui qual é o objetivo disso tudo aqui em poucas palavras, tá? Então, aqui em 31, aqui a data do balanço, 31 do XX do 01, tá certo? Foi a data que ele comprou a empresa. Um investimento de 100 mil distribuído dessa forma aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fala aí, gente. Entenderam alguma coisa? Entenderam? Hein? Letícia, pergunta aí. Matheus, pergunta aí. Rafael, fala aí alguma coisa aí. Professor, olhando você fazer assim, parece tranquilo, mas não é, não. Ah, que bom que parece tranquilo, fico feliz, mas não se preocupe, porque isso, se o dia que você for precisar de fazer, evidentemente que você vai ter que fazer alguns exercícios, tá certo? Não é, nós não temos como. Essa aula te propicia apenas você saber que existe isso, e talvez, se você quiser aprofundar, essa aula vai estar gravada, eu vou postar. Já postei lá no YouTube uma outra aula com esse assunto, é de extrema relevância, e você tem livros lá para estudar sobre isso, tá certo? Tem a norma toda da contabilidade. Então, nesse momento, o importante aqui é você saber que existe essa terminologia e existe esses conceitos. Goodwill, ágio por reavaliação, valor patrimonial, método de equivalência patrimonial, método de custo, tá certo? Essas coisas, elas têm objetivos práticos. Eu vou te explicar aqui também aqui quais são os objetivos práticos disso, para você ver que isso aqui não é só porque é bonito, não. É porque tem um objetivo, inclusive, tributário. Olha só. Quando for lá, vamos colocar 31 de dezembro de X2. De X1 mesmo, né? Eu não sei que mês que ele comprou, mas em dezembro, essa empresa aqui, ó, vai ter que mostrar esse investimento de novo na contabilidade. Aqui, como a gente já disse, no final do ano, a gente tem que fazer alguns ajustes nos valores que estão nas contas patrimoniais da empresa. E um dos principais pontos de atenção que o contador deve ter é com os ajustes dos investimentos, tá certo? Igual tinha perguntado lá sobre uma aplicação financeira, eu tenho que ajustar lá. Se eu não pus a receita daquele ano naquela aplicação financeira, eu tenho que colocar. Investimentos, então, a gente tem que estar sempre olhando na contabilidade se, quando eu vou fazer o balanço, o valor certo é esse que está na contabilidade aqui. Como é que eu vou saber? Olha só. O valor patrimonial é aquele valor do patrimônio líquido que o contador vai ajustar esse valor dessa conta aqui pelo método de equivalência patrimonial. Se chegar lá em 31 de dezembro de X1, o patrimônio líquido dessa empresa aqui, por conta de outras reservas ou por conta de qualquer coisa, tiver aumentado, por exemplo, né, entrou uma reserva, entrou um lucro, apareceu qualquer coisa, o patrimônio líquido dessa empresa aqui não vai fechar, porque não está para fechar mesmo. Mas vamos supor que o patrimônio líquido aumentou para 60 mil, tá certo? Se essa conta está por 10 mil, se eu sou dono de 100% do capital, por quanto que deveria estar o valor patrimonial desse investimento? 60 mil. Então, em 31 de dezembro, eu tenho que aplicar o MEP, o método de equivalência patrimonial, nessa situação. Vou até desmanchar isso aqui antes que fique uma loucura, mas se eu encontrei um patrimônio líquido de 60 mil, o valor desse investimento em 31 de dezembro vai ter que ser 60 mil. E eu vou contabilizar, de fato, uma receita. Eu vou contabilizar, de fato, uma receita de 50 mil, que foi a receita derivada da equivalência patrimonial. Eu debito essa conta e credito receita de equivalência patrimonial. Lembra desse lançamento? Né? Então, eu, de fato, tenho que registrar essa receita. Tá? E é uma receita não tributável, inclusive. Né? É uma receita não tributável. O ágio por reavaliação. O ágio por reavaliação.
Vamos supor um exemplo mais simples de entender, que quando eu fui pagar esse fornecedor aqui, ó, eu fui pagar esse fornecedor aqui e ele não aceitou como é que chama? Ele não aceitou esse desconto mais. Ah, mas você não aceitava e tal? Ah, não aceito mais. Você tem que me pagar os 20 mil de antes. Eu não aceito mais. Agora eu quero os 15 mil. Eu quero os 20 mil. Então, o que aconteceu? Esse ágio por reavaliação, ele não é mais 45 mil. Por quê? Porque os 5 mil que você tinha ganhado aqui, você não ganhou, você perdeu. Porque você efetivamente vai pagar os 5 mil. Então, aqui é o fato, né? O fato que ocorreu lá na outra empresa, onde você teve que pagar o empréstimo pelo valor de 20 mil e não pelos 15 mil, te fez diminuir esse ganho aqui em 5 mil reais. Então, esse ágio por reavaliação já não é mais 40 mil, porque esses 40 mil você perdeu. Então, como é que você vai contabilizar esses 5 mil aqui para tirar ele daqui? Isso vai ser uma despesa. Você teve uma despesa, porque você gastou mais aqui do que esperava. Você teve uma despesa. O seu ágio por reavaliação, ele diminuiu. Tá? Por quê? Porque você gastou mais naquela empresa, a reavaliação dela, ela não vale mais 45, ela só vale mais 40, porque esse cara aqui não aceitou receber por 15. Tá certo? Então, você teve uma perda aqui, porque esse ágio por reavaliação não se confirmou. Tá? Então, você reduz o valor para 40. Olha só, seu investimento ganhou 50, né? Ganhou mais 50, uma receita de 50. Uma receita de 50 porque você teve uma equivalência patrimonial quando você incorporou essa reserva aqui por qualquer coisa. Teve uma despesa de 5 porque você teve que pagar esse 20 mil e não os 15 mil. E esse ágio por expectativa de rentabilidade futura, ele acontece de duas formas. Ou você, na medida que for tendo ganho, você vai amortizando ele como despesa, ou, na verdade, o que prevê a legislação do imposto de renda, isso aqui não é um débito, é que você vai fazer uma amortização desse ágio por expectativa de rentabilidade futura, no mínimo em 5 anos. Então, a cada ano, você vai creditar o ágio por expectativa, ágio por expectativa, vou fazer só assim, e debitar despesa. Tá certo? E é, inclusive, uma despesa dedutível do imposto de renda. Então, vamos supor que passou um ano, passou 1, 2, 3, 4 tempo ano. Tá? Na verdade, é em 5 anos, né? Em 5 anos é o mínimo, 5 anos o mínimo. Então, no final do primeiro ano, se isso aqui foi janeiro, você tem quanto aqui desse ágio aqui? 45 mil, né? Dividido por 5, você tem 9 mil reais a menos aqui, porque você contabilizou uma despesa. Você contabilizou uma despesa. Você creditou esse ágio, 9 mil, que é 45 dividido por 5, né? E debitou uma despesa. Então, esse cara aqui veio ficar quanto? 45, 9 mil menos, ele vai ficar aqui por 36 mil. Está compreendendo? Então, aqui, ó, esse 100 mil, que no primeiro momento foi todo para o ativo, aos poucos, ele vai sendo contabilizado como despesa. Tá certo? Ele vai ser contabilizado como despesa. E isso vai fazer o quê? Que você vá diminuindo o valor do seu investimento, né? Proporcional à despesa que você contabilizou. E, de qualquer forma, o importante aqui é que você pode abater do imposto de renda essas despesas. Qual a despesa que você teve aqui? Porque você teve que pagar mais do que você esperava. E qual a outra despesa que você teve aqui? Porque esse ágio você amortiza e o imposto de renda deixa você amortizar conforme o tempo for passando no mínimo. Tá certo? Ah, mas eu acho que esses 45 mil é para recuperar em 10 anos. Tudo bem, recupera em 10 anos, mas amortiza para fins de imposto de renda em 5, que é mais vantajoso. Entendeu?
Então, esse investimento, se teve essa equivalência patrimonial, se teve esse fato que diminuiu o ágio por reavaliação, e você apropriou aqui o ágio por expectativa de rentabilidade futura como despesa, em 31 de dezembro, ele não vai estar 100 mil na contabilidade, ele vai estar por 136 mil. Tá certo? Ele vai estar por 136 mil. Perdeu aqui, mas houve um evento qualquer que registrou aqui no balanço da empresa aqui um aumento de patrimônio líquido e pode ter ido lá para o banco, lá, sei lá. Foi lá para o banco, 60 mil para o banco lá. O que aconteceu? Fechou o balanço de novo. Então, né? 20 mais 20, 80 mil. Então, esses 50 mil que acrescentou no caixa, um lucro que teve, sei lá, até pode ter aumentado o capital, mas é outra coisa. O importante é que houve um aumento do patrimônio líquido que gerou esses 50 mil de receita. E a redução do não ter tido esse desconto gera uma despesa. E a possibilidade de amortizar esse ganho por rentabilidade futura no decorrer do tempo, né, também te dá um benefício que é deduzido o imposto de renda dessa empresa, esse valor aqui desse investimento, e vai fazendo a modificação desses itens da avaliação do seu investimento lá na sua contabilidade original. Né? Esse aqui é o novo balanço quando você fez essa avaliação. Esse aqui passou para 20 mil, né? Consequentemente, a reavaliação vai diminuir. Quer ver? Ó, passa aqui para 20 mil. Quanto foi a reavaliação para fechar o balanço? Está 75. A reavaliação tem que ser 40 mil. É o que eu tenho aqui. Eu vou pegar esses 5 mil e jogar para a expectativa de rentabilidade futura? Não. Esses 5 mil que perdeu aqui foi porque essa empresa teve que gastar mais do que ela estava esperando. Então, ela teve, eu posso considerar isso aqui uma despesa. Mas, enfim, é uma questão tributária. Mas tem que diminuir, porque quando eu fui pagar a dívida, eu tive um gasto a mais. Pode acontecer também, por exemplo, isso acontece muito, eu tenho uma reavaliação de um bem, de um imóvel, de um bem móvel, uma máquina, um prédio, né? E esse prédio, aos poucos, vai diminuindo o valor pela depreciação. Eu vou diminuindo esse ágio aqui. Depreciou 10 mil, diminui 10 mil. Depreciou mais 10 mil, né? Pode até depreciar tudo. Aí acabou esse ágio, tá certo? Porque o bem que foi reavaliado, ele foi todo depreciado. Então, vai para a despesa, tá? Porque o bem que eu reavaliei perdeu o valor. Beleza? Entenderam, jovens? Segue o fluxo, professor. Não, na verdade, olha só, na verdade,